Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando nessa terça-feira, dia 23 de setembro de 2025, para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, antes da gente adentrar nesse giro de notícias do Mengão, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais, que ative o sininho das notificações para que você seja notificado pelo YouTube de tudo que está acontecendo aqui no nosso canal. E por fim, que você hype o vídeo para que a gente tenha um engajamento e um alcance maior com esse nosso trabalho. Dito isso, vamos às notícias do Mengão dessa terça-feira, dia 23 de setembro de 2025. Sem descanso, meus amigos, sem descanso. Depois de empatar no domingo contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro, a chave virou para o elenco do Flamengo. Jogadores já se reapresentaram ontem, segunda-feira, pela manhã, onde iniciaram a preparação para a decisão de quinta-feira contra o Estudiantes pela Libertadores da América. Na atividade de ontem, os jogadores que foram titulares diante do Vasco fizeram apenas um trabalho regenerativo na academia e os demais foram a campo com Felipe Luiz e seu staff em trabalho técnico e táticos. Flamengo inicia essa semana uma sequência de 6 jogos muito complicada que serão decisivos nas duas frentes que, ora, nesse momento a gente disputa, tanto no Brasileiro quanto na Libertadores da América. Veja os jogos. Quinta-feira contra o Estudiantes lá na Argentina. No domingo contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Na outra quinta-feira contra o Cruzeiro no Maracanã. Depois no domingo contra o Bahia na Fonte Nova. Depois no Engenhão contra o Botafogo. E depois contra o Palmeiras também no Maracanã. Portanto, a gente pode decidir os 2 campeonatos nesses próximos 6 jogos a disputar. A grande expectativa para o início da semana e início de preparação para a decisão de quinta-feira contra o Estudiantes de La Plata é sim pela situação do meio-campo Jorginho, há muito tempo ausente do time titular do Flamengo. Ainda sobre Jorginho, o Flamengo acelera o máximo a recuperação do atleta e o grande e decisivo passo que será dado vai ser hoje, terça-feira pela manhã, com a realização do último treino antes da viagem. Pois o Flamengo treina daqui a pouco no CT Ninho do Urubu, às 9h30 da manhã, e Jorginho vive a expectativa de participar juntamente com o grupo. E caso participe normalmente com todo o elenco, ele deve viajar com a delegação na parte da tarde, às 15 horas, o Flamengo, que mudou a logística e dessa vez vai 2 dias antes para a decisão lá na Argentina. Portanto, dia D para Jorginho. Se participar do treinamento de hoje pela manhã, vai viajar com a delegação na parte da tarde para a Argentina. Se, infelizmente, não treinar junto com o grupo, aí vamos ver se ele aparece contra o Corinthians no domingo lá em São Paulo. Amanhã, quarta-feira, na parte da tarde, né, com o Flamengo já na cidade de Buenos Aires, o Flamengo vai treinar em Buenos Aires, né, quarta-feira amanhã, às 15h30 no CT do Defensa e Justiça. Para a tranquilidade de muitos rubro-negros que estavam aí meio apavorados, 4 dias após a partida contra o Estudiantes no Maracanã, a Conmebol oficializou a anulação da suspensão de Gonzalo Plata do Flamengo. A Conmebol afirmou que a medida de anulação teve como base a revisão exaustiva do lance em que Gonzalo Plata recebeu o segundo cartão amarelo. Sobre essa situação, o Estudiantes, adversário do Flamengo, numa vaga para a semifinal da Libertadores 2025, se posicionou que não tem intenção, caso não consiga a classificação diante do Flamengo, de recorrer junto à Conmebol pela escalação de Gonzalo Plata. Vamos ver se isso vinga. Para variar, o Flamengo até a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro lidera com sobras a média de público da competição. Veja o top 5.
Em primeiro, em média de público, o Flamengo tem 58.750 torcedores de média. Em segundo, Corinthians, 40.904, praticamente aí 18 mil a menos. Em terceiro, Cruzeiro, 39.703. Em quarto, Bahia, 37.507. E em quinto, o São Paulo, com 37.346 torcedores de média. Hoje, terça-feira, acontece a última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Sub-17. O Flamengo, atual quarto colocado na competição, vai a São Paulo enfrentar o Corinthians, que ocupa a sétima posição. A partida acontece às 15 horas no Parque São Jorge e não tem confirmação de transmissão. Os 10 jogos finais da última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Sub-17 vão acontecer no mesmo horário, ou seja, às 15 horas. Vamos torcer para o Flamengo aí conseguir uma vitória e manter essa posição entre os quatro, porque na próxima fase os quatro primeiros decidem em casa em partida única. Citado como uma das prioridades da nova gestão da CBF, o projeto de criação de um modelo de fair play financeiro no Brasil avançou nos últimos meses. O plano é que ele seja apresentado em 26 de novembro durante o Summit CBF Academy em São Paulo. Até então, já foram realizadas 3 reuniões que envolvem membros da Confederação Brasileira de Futebol, consultores independentes e representantes dos clubes. Está previsto mais um encontro em outubro para definição de alguns pontos da proposta. Portanto, a intenção é que no dia 26 de novembro seja apresentado esse plano de fair play financeiro e ele já passe a vigorar a partir de janeiro. Não deve ser um plano de fair play financeiro rígido, deve ser apenas um pouco maleável, porque se fosse um plano de fair play financeiro rígido, fatalmente o futebol brasileiro acabaria, porque, se eu não me engano, eu acho que somente Flamengo e Palmeiras teriam condições de suportar um plano de fair play financeiro rígido nesse momento no futebol brasileiro. O Estudiantes de La Plata, adversário do Flamengo quinta-feira pela Libertadores, jogou ontem pelo Campeonato Argentino, enfrentando o Defensa e Justiça pelo torneio Apertura e venceu por 1-0. O técnico Eduardo Domingos escalou na partida de ontem apenas um jogador que enfrentou o Flamengo na última quinta-feira no Maracanã, o meia Piove. O restante do elenco todo foi reserva. O Estudiantes jogou ontem diante do Defensa e Justiça com Iakovic, Madalênio, Desábato, Funes Mori e Benedetti, Piove, Neves e Sousa, Palácios, Alário e Castro. Esse foi o time que jogou e venceu ao Defensa e Justiça pelo Campeonato Argentino. Bom, meus amigos, o Flamengo informou, durante o dia de ontem, que o atacante do Sub-20, Felipe Tereza, autor do gol que deu o primeiro título do Mundial ao Sub-20 do Flamengo, que o Flamengo rescindiu o contrato do atleta com o clube e não faz mais parte do clube, o Felipe Tereza. A decisão partiu do técnico Bruno Pivetti e do gerente de transição Alfredo Almeida. O motivo alegado, o motivo comentado, foi a postura considerada negativa do atleta em treinos e em partidas do Sub-20 do Flamengo. Portanto, para bom entendedor, meia palavra basta. Falta de empenho de Felipe Tereza, tanto em treinos como em partidas do Sub-20. Bom, o cria rubro-negro Schola, vendido pelo Flamengo ao Dinamo de Kiev, da Ucrânia, fez sua estreia no time titular e empatou em 2-2 em partida disputada com o Alexandria. Então, o Schola, que já tinha estreado sem ser titular e tinha feito o gol da vitória, dessa vez como titular, apenas empatou lá pelo campeonato da Ucrânia. O Flamengo abriu ontem, segunda-feira, às 16 horas, a venda dos ingressos para a partida contra o Corinthians no próximo domingo, 20 horas e 30 minutos na Neoquímica Arena. Os preços não estão salgados, não. Preços bem acessíveis. Os preços são de R$ 80 a entrada inteira e de R$ 40 a meia entrada. Vendas no site ingressos.flamengo.com.br.
No primeiro momento, segunda, terça-feira são venda para sócio-torcedores. A partir de quarta-feira, se por acaso sobrar ingressos, a venda para o público em geral. O Sesc Flamengo, o vôlei feminino do Mengão, estreia hoje, terça-feira, dia 23, às 18h30 contra o Sancor Maringá pela Taça Brasil de Vôlei. A partida terá transmissão ao vivo pela Cazé TV no stream do YouTube. Portanto, lugar de rubro-negro hoje é às 18h30, acompanhando a estreia do vôlei feminino do Flamengo para a temporada 25-26. O Flamengo que vai estrear muitos reforços contratados para essa temporada. O Flamengo anunciou ontem, segunda-feira, uma parceria com a Medley, visando os esportes olímpicos. O intuito do Flamengo com essa parceria é fazer com que os atletas consigam manter o nível de alta performance sem se descuidar da parte mental e também da parte física. Mais um parceiro que chega para agregar junto à grande marca Flamengo. O meio-atacante Lohan, cria rubro-negro, ganhou a primeira oportunidade com a camisa do Pisa ontem na Itália contra o Napoli, atual campeão italiano. Ontem, segunda-feira, o garoto do Ninho entrou nos minutos finais, mais precisamente aos 80 minutos do segundo tempo, quando a equipe do Pisa já perdia para o Napoli por 3-1, e ele conseguiu colocar fogo no jogo com seu primeiro gol, porém a sua equipe perdeu por 3-2. Mas aí já está caminhando para bater as metas, que vai fazer com que o Pisa tenha a obrigação de contratar o Lohan, os 50% dos direitos econômicos do Lohan. Bom, a Flamengo TV inaugurou ontem o estúdio Betano Gávea, localizado na sede do clube. O espaço foi concebido e desenvolvido integralmente pelo Flamengo, da arquitetura à técnica em soluções, com investimento em soluções avançadas e equipamentos modernos. Com 3 sets, o estúdio é um ambiente 360 graus, preparado para gerar imagens de alta qualidade em qualquer ângulo de câmera. Portanto, mais um estúdio da Flamengo TV, dessa vez na Gávea. Sensacional a iniciativa da Flamengo TV, que só cresce, só cresce, só cresce. Bom, essas são as notícias do Flamengo dessa terça-feira, dia 23 de setembro. Eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui, tchau.